Uma boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Então, mais uma vez, dando continuidade às defesas de TCC, do curso de especialização em Educação do Campo e Agroecologia, na função de coordenadora do curso, iremos agora fazer a defesa de TCC da pós-graduanda Cláudia Maria Ferreira Ferst. E o trabalho da Cláudia, ele faz parte de todo esse contexto de defesas de TCC que vem sendo realizadas em relação à conclusão do curso para a turma 5, e todos esses trabalhos, de certa forma, representam a mobilização de todos os esforços, tanto dos acadêmicos como dos professores, para que se consiga, né, alcançar esse momento aqui de conclusão do curso, e desse modo seguir, né, mobilizando nós enquanto professores, enquanto instituição, e os demais colegas também que permanecem vinculados ao curso por meio da nossa sexta turma, que também está com alguns dos seus representantes aqui acompanhando esse momento de defesa de TCC agora da Cláudia. Então, eu reforço o desejo de que tenhamos uma excelente defesa de TCC, que para além da apresentação do trabalho, dos resultados, de todo o processo que envolveu o trabalho de conclusão, que também a gente faça as reflexões que são cabíveis e pertinentes a esse valoroso momento aqui para os acadêmicos nessa finalização de curso. Então, eu passo a palavra para a professora Josete, que enquanto professora orientadora e presidente da banca, conduzirá as demais etapas da sessão, e também cumprimento os demais membros da banca, em especial o professor Ricardo, que também está aqui contribuindo nesse momento, e, novamente, cumprimento a Cláudia, né, que vai nos agraciar com a apresentação do trabalho dela. Então, professora Josete, sinta-se à vontade para conduzir a Cláudia agora para a apresentação do TCC. Boa noite, Karina. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Rita, Jonathan, que estão aqui representando os colegas da Cláudia e alunos da especialização, e cumprimentando a professora Karina e o professor Ricardo. Eu também faço uma menção aos meus colegas da pós, que, de alguma forma, né, frente às suas disciplinas, colaboraram fizessem com que o trabalho da Cláudia hoje estivesse aqui sendo defendido. É um trabalho integrado, com certeza as suas disciplinas estão contempladas neste trabalho. Em especial, eu quero cumprimentar e agradecer, né, a pessoa do professor Ricardo e a Karina, mesmo que coordenadora, né, pois ambos aceitaram fazer a leitura do trabalho da Cláudia e fazer as suas sugestões, as suas contribuições, né. Foi desejo da Cláudia, a escolha de vocês, e a gente agradece. De imediato, né, passo a palavra para a Cláudia. Cláudia, é contigo, está aberta a sessão de defesa. Eu vou apresentar. Cláudia, tu abre teu microfone. Eu sempre esqueço do microfone. Eu vou colaborar, porque eu vou apresentar para a Cláudia. Aí, assim, literalmente, vocês prendam o grito, porque eu não os vejo assim que eu apresento, tá bom? Então, boa noite, professora Karina, professor Ricardo, Jonathan, Rita, professora Josete. Então, eu estou aqui para defender, né, meu TCC, o meu projeto, que agora vai ser apresentado, foi o que eu desenvolvi durante a especialização. O meu projeto é uma horta agroecológica alternativa sustentável na comunidade do bairro Atalaia. O bairro Atalaia é um bairro aqui da nossa cidade na área urbana. Ele está localizado na área urbana e tem, falando um pouco dele, assim, ó, eu escolhi até esse bairro quando eu pensei em desenvolver o projeto. Ele
era difícil a localização, né? Um local para desenvolver ele, tudo. Aí eu comecei a ver pela cidade, onde é que poderia ser, até que foi sugestão de um vereador aqui da cidade, que é meu amigo, ele que sugeriu esse pedaço lá, esse local, aonde poderia ser feito, no bairro Atalaia, porque ele é um bairro, como eu disse, da área urbana, só que ele é um bairro bem retirado. Ele não fica assim, ó, para pertinho, sabe, daqui, mas é considerado área urbana. E esse projeto foi desenvolvido agora num espaço de ensino não formal. Até quando eu estava na licenciatura, eu desenvolvi um outro projeto da horta também, sabe? Só que foi no espaço escolar. Foi na escola do Boqueirão que eu fiz. E aí, a partir dele, eu resolvi dar uma continuidade, né, agora na especialização, né? Então, ali, ó, eu já fiz a apresentação, não sou muito boa com as palavras, fico meio enrolada no começo. No âmbito do curso de especialização, né, em educação do campo e agroecologia, eu resolvi estender o projeto, como está ali, para a comunidade do bairro, né, aí para o espaço não formal. Pode passar ele. A horta comunitária é cultivada por grupos de pessoas, sejam elas da vizinhança ou da comunidade, né? O projeto foi desenvolvido, então, para trabalhar com a comunidade do bairro. Esse povo que mora nesse bairro onde eu desenvolvi esse projeto, até para conhecer eles, saber quem são essas pessoas, quando eu fui lá, ó, são pessoas de baixa renda, sabe? São pessoas de baixa renda que dependem muito de comprar as coisas aqui, vir até aqui para comprar. E aí, então, lá tem pais de família, né? Pais de família que dependem, trabalham muitos, tem bastante, sim, pessoa aposentada. E aí também, assim, ó, os que não são aposentados são pessoas que trabalham fazendo bico, trabalham com limpezas de pátio, sabe? Tem todo tipo, assim, mas não tem uma renda que possa dizer uma renda alta que possa manter a família, sabe? São todas assim com baixa renda. Até no bairro só tem três famílias lá naquele bairro que são tem mais condições e que são ligados até ao campo que eles têm, sabe? Propriedades, tudo que eles não dependem desse serviço como os outros, sabe? E aí, então, quando eu resolvi desenvolver esse projeto lá, até eu não conhecia, achei o bairro, até eu achava que fosse um bairro do campo, sabe? Porque tu olha ele, tu diz que ele é. Só que aí, quando eu comecei a conhecer o bairro, conhecer aquela população de lá, eu vi que esse projeto sendo desenvolvido lá ia ser de grande ajuda, sabe? E eu acho que vai valer muito para os moradores, porque vai ser um ganho que eles vão ter, assim, ó, como eles vão aprender, além de cultivar o próprio alimento deles ali, eles vão também, eles vão ter uma ocupação, né? Tem muitos que não têm uma ocupação ali, a comunidade onde o projeto está sendo desenvolvido, né? Então, como eu disse, ele se situa ali, mas as pessoas que moram lá, por ele ser retirado, como eu falei anteriormente, elas dependem tudo de mototáxi, sabe? Tem que pagar telemoto para levar qualquer coisa lá. Quer comprar um pé de alface? O pé de alface eles pagam aqui na cidade R$ 3, paga 7 uma telemoto para levar lá. E aí, então, quando eu entrei com a. Pode, se quiser passar. Quando eu entrei com a proposta do projeto lá, que eu comecei a entrar com a proposta dela, né, do projeto, até as pessoas se interessaram bastante,
Claro que sempre tem uns, né, que não querem, que ficam meio assim, que não são muito chegados no trabalho ali. Então, o objetivo, construir uma horta comunitária com bases nos princípios da agroecologia. Espera-se que a ação sirva para sensibilizar a comunidade acerca do cuidado com o meio e desenvolver autonomia alimentar e sensibilizar para as ações sustentáveis. A escolha do bairro, né, como eu estava falando anteriormente, e aí o desenvolvimento do projeto ali, dá para ir para a próxima. Aí para chegar agora na parte do desenvolvimento, só finalizando a outra, então, assim, ó, como eu estava falando, esse projeto lá, quando foi falado até com esse povo, no começo teve uma resistência, sabe? Teve uma certa resistência, porque, como eu disse, as pessoas, elas gostam de ter as coisas, querem, né, ter, só que preferem ganhar do que trabalhar, do que... Só que aí depois, quando elas começaram a ver, que eu comecei a falar com elas, assim, explicar qual é o projeto, o que elas iam aprender com isso, o que elas iam ganhar com isso, a participação delas, a importância da participação delas, a importância desse projeto, sabe? Dessa horta comunitária para toda a comunidade. Falei para eles assim, da importância de consumir um alimento orgânico, sabe? A importância da preservação do meio ambiente, tudo isso que eles começaram a ver com outros olhos, sabe? Começaram assim, a achar uma importância naquele projeto. Aí eles começaram a gostar da ideia. Então, a etapa 1 foi pensar o projeto e suas especificidades de materialização. Foi quando eu comecei a pensar nele, através, como eu disse, do outro que eu já tinha, comecei a dar continuidade naquela ideia, só pensando para o espaço de ensino não formal, né? No caso, para trabalhar com a comunidade. Aí eu comecei a colocar no papel, pensar como é que vai ser esse projeto, né? Como é que eu vou fazer para desenvolver, para começar a botar ele na prática? Como é que eu vou ter o contato com essas pessoas? Como é que eu vou conseguir um local para isso na cidade? Eu vou ter que conseguir local, vou ter que ver como é que eu vou fazer com cada uma das pessoas, chegar até elas para conseguir desenvolver o projeto, sabe? Então, foi todo um longo processo para conseguir colocar na prática, né? Para chegar na prática, eu tive que passar por toda... E não é fácil, às vezes a gente pensa assim, ó, eu vou lá, vou construir uma horta, vou chamar o povo, vou fazer, mas não é assim. E foi bem, até para falar a verdade, eu pensava que ia ser bem mais fácil. Teve horas, assim, que eu cheguei a me desanimar, eu pensei, sabe, eu tô com tudo, assim, no papel, com tanta ideia, tanta coisa para fazer, sabe? Será que não vai dar? Será que a coisa não vai andar? Tava bem complicado, mas não desisti, né? Mas não pode desistir nunca. Aí depois, a etapa 2 foi encontrar o espaço adequado e conseguir parceiros, né? O espaço adequado, como eu já lá no começo falei, que como eu disse, eu fico meio nervosa, se eu começo a botar a carroça na frente dos bois. Aí, para conseguir o espaço, eu contei com a ajuda de um vereador aqui da cidade, como eu disse, que ele é meu amigo e ele conhece essas terras lá no bairro Atalaia, e ele sabe que o presidente do bairro até, que ele é proprietário de uma grande quantia de terra lá, e aí ele disse para mim assim, vamos conversar com o Cabeludo lá, porque eu tenho certeza que ele vai ceder um espaço lá para construir a horta comunitária, para desenvolver o teu projeto, né? Aí ele foi comigo até lá, que foi o primeiro passo ali, no caso, depois que saiu do papel, né? Para sair do papel, aí o próximo passo foi conversar com o presidente do bairro, que é o dono dessas terras lá, porque o restante é tudo ocupado, são todas ocupadas e tem um pedaço lá que é a área verde, que é da prefeitura, e que a prefeitura não quis ceder para desenvolver, sabe? Foi bem difícil, a prefeitura não quis, aí quando eu conversei com o presidente do bairro, expliquei para ele o que era o projeto, aí até ele me disse assim, olha, guria,
Eles assim, ó, eu te dou um pedaço aqui, porque eu tenho bastante aqui, tem um pedaço até que eu não ocupo para nada. Ele mostra, aí tu vê o tamanho que tu quer. Eles me deixou assim livre para escolher o tamanho que eu quisesse fazer o projeto lá. Eles assim, tu vê o tamanho que tu quer ali, que aí eu te cedo esse pedaço de terra aí, né? E aí a gente abre nas telas que tem lá, nas cercas, né? A gente abre um portão que dá direto para a estrada para ter acesso livre dos moradores, para não ter que entrar por dentro do pátio dele, da terra dele, né? Aí ele pegou e disse para mim ver as medidas, tudo. Então, quer dizer que o primeiro passo da prática foi essa. Conhecer o local e conseguir, né? Porque ele, na maior boa vontade, ele cedeu o espaço. Até eu dei uma olhada por lá, e aí eu andei tirando umas medidas lá no começo lá, e eu pedi para ele, então, me dar um pedaço de 12 metros de comprimento, né? Por 10 de largura. Vai ficar um tamanho bem bom, sabe? 12 de comprimento por 10 de largura, vai ser a medida dela. Aí depois, a terceira etapa foi a mobilização da comunidade. Essa foi a mais difícil. Eu achava que encontrar o local seria mais difícil, mas a mais difícil foi a mobilização dessa comunidade. Porque no começo ali, aí eu tive que ir como? De casa em casa. De casa em casa, de cada um dos moradores. Até como eu não conhecia ninguém lá, o presidente do bairro, que é o que doou a terra para desenvolver o projeto, ele disse, deixa que eu vou contigo nas casas, né? Eu vou contigo. Só que aí ele começou a ir comigo e eu comecei a notar que, como tem em vários lugares, aquela desavença política no meio, sabe? E eu comecei a ver que tem moradores ali que não entraram no projeto por ser lá nas terras dele. Eu comecei a sentir dificuldade já nisso aí, sabe? Até eu conversei depois com o João Alberto, que eu disse para ele, João, eu estou vendo que eu não vou ter povo para me ajudar nesse projeto. Porque eu estou vendo que o cabeludo vai comigo, mas as pessoas estão tendo resistência por ser nas terras dele, né? E eu comecei a me apavorar, puxa vida. Aí o João Alberto deu risada, ele disse assim, não, mas então o jeito é tu ir sozinha, não leva ele contigo, encara sozinha. Aí eu dei risada, né? Eu disse, puxa vida, não conheço ninguém, mas vamos lá, né? Na cara e na coragem, eu sozinha, eu posso conseguir mais gente, porque se levar o cabeludo junto comigo, eu pensei, se eu levar, meu projeto vai vir por água abaixo. Aí eu fui lá, comecei a conversar com as pessoas, até, como eu disse, muitos me disseram, olha, por ser lá naquele local, não vai poder, eu não vou participar, mas também tem, né, aqueles que deram maior apoio. Só que aí teve pessoas desses que deram contra, quando eu expliquei que ele doou para nós a terra, né, que ele doou, que ele sabe que é para a comunidade do bairro trabalhar, né, que é para benefício dos moradores do bairro. Aí comecei a conversar com eles, expliquei todo o projeto, sabe? Todo ele, qual é o propósito dele, qual a importância dele para eles que são moradores de lá, né? Aí quando eu comecei a explicar, muitos assim que antes não queriam, aceitaram participar, começaram a gostar, sabe? E aí eu comecei a me animar. Porque aí eu comecei a ir nas casas, e aí as pessoas, não, eu vou participar, eu vou. Aí começaram a dizer, tal dia eu não posso, vamos pegar final de semana, que final de semana vai todo mundo em casa. E começou, sabe, aquela... E aí eu comecei a sentir firmeza no pessoal. Eu consegui um grupo bem grande no começo ali, sabe, logo que eu comecei ali. Aí depois, a etapa 4 foi o preparo da área e a escolha dos cultivos. Aí, quando foi para preparar a área, começar, né, a parte da preparação da estrutura, para depois vir a parte do cultivo das plantas, né? Ali começou uma luta maior ainda, porque aí foi bem ali naquele pico ali onde a pandemia piorou, né? Que aí fecharam tudo, pararam tudo, que a coisa ficou muito complicada. Aí o que aconteceu ali? Quando deu aquela parada ali, ó, eu tive que automaticamente parar lá, não tinha como continuar, né, com a parte prática, botar aquele povo todo trabalhar lá, visto que a gente vendo, né, a situação que estava e tá, né, dessa pandemia. Aí começou a complicar a situação, porque tem bastante pessoas idosas lá no bairro, sabe?
tem bastante idoso, quer dizer que uma pessoa idosa não tem como tu botar, tem muitos que queriam participar, só que como é que a gente vai botar em risco a vida deles, né? É um risco aquilo. Aí ficou mais para aqueles do grupo menor, do grupo de menos risco. Só que aí, como começou a complicar, começou a aumentar, e muitos começaram a dar para trás. Muitos deles começaram a dizer assim, não, agora com essa situação do jeito que está, vamos esperar passar, nós não vamos. Aí outro, não, eu não quero, eu não vou agora, eu quero participar, eu quero fazer parte desse projeto. Mas agora com a pandemia eu não posso. E aí, claro, e aí eu expliquei para eles que não, que a gente sabe, mas é que todos os cuidados, né? Todos os cuidados, a gente tem que seguir todos os protocolos para a segurança de todos ali, né? Que não ia ser nada assim, ó. Ia ser feito todo em grupos, ia e vai, né? Ser desenvolvida a parte prática toda, assim, vai fazer grupos, vai um dia, vai um grupo lá, faz uma parte, o outro grupo fica, aquele grupo que foi no outro dia fica em casa, vem o outro. A gente vai alternando, sabe? Os grupos, assim, eu vou disponibilizar para eles direto também o álcool, o uso obrigatório de máscara, todos os cuidados eles vão ter, né? Para trabalhar, vão trabalhar com todos os cuidados lá. Só que começou a complicar, além do povo ficar com medo da pandemia, ali o exército, quando eu desenvolvi o outro projeto no espaço escolar, eu ganhei a mão de obra do exército aqui da cidade. Só que aí agora, com a história da pandemia, o nosso general daqui, ali na finaleira ali, ele me mandou um ofício dizendo que não ia disponibilizar mais a mão de obra. Aí eu quase infartei, né? Eu quase tive um colapso nervoso. Eu achava que o difícil ia encontrar o espaço, depois tive complicação com a comunidade, quando pensei o juiz general complicar minha vida. Dizer que não ia disponibilizar o pessoal por causa da pandemia, que ele disse que aí, né, é um risco muito grande, que ele resolveu não disponibilizar a mão de obra do exército. Aí começou mais uma luta, né? Eu pensei, e agora? Onde é que eu vou conseguir essa mão de obra? O que eu vou fazer? Como é que eu vou botar em prática? Né? Como é que eu vou fazer com tudo isso? Aí eu comecei a correr. Aí, como o general não quis, eu tentei 3 vezes mandar ofício para ele, ele enjoou da minha cara, eu acho. Eu vivia naquele quartel levando ofício para ele, tentando até que ver se ele mudava de ideia. E o homem não mudou de ideia. Aí começou, né? Eu pensei, como é que eu vou fazer? Quem é que vai ajudar? Aí o João Alberto, como ele é brigadiano da reserva, né? Militar da reserva, aí ele me disse assim, deixa que eu vou tentar lá no presídio. Né? Vamos ver se botemos aquele pessoal trabalhar, eles vão botar os vagabundos trabalhar, ele disse. Vamos tentar lá no presídio. Aí ele foi, conversou lá no presídio, né, com, eu acho que é diretor, para conseguir, aí mandaram um ofício para a juíza, porque tem que ter um ofício, né, para a juíza liberar eles para trabalhar. A juíza não quis liberar. A juíza disse que não ia liberar eles, porque o grupo que estava lá era dos mais barra pesada, sabe? Como ela disse assim, aí vou botar em risco a população que vai estar lá. Porque porque aí vai alguém, que nem eles assim, vai os guarda armado, tudo para cuidar eles, mas pode eles tentar uma fuga, e aí a responsabilidade é de quem pediu, né, para liberar eles. Eles podem tentar pegar alguém de refém para se escapar de lá. Pode acontecer várias coisas que botam em risco a comunidade, né, o pessoal do bairro. Aí, com essa história toda, a juíza não quis liberar. Cláudia, atenta para o teu tempo. Ai, quanto tempo eu tenho? 15? Tá, eu vou dar uma agilizada, então. Então essa parte acabou que eu não consegui lá também. E aí, como é que ficou para botar em prática? As pessoas que sabem do projeto começaram a se disponibilizar para ajudar lá. Tem várias pessoas amigas, sabe, que não são da comunidade, mas para levantar a estrutura de fora, né? Que a parte de ajudar, porque a comunidade, como eu disse, muita pessoa idosa, não tem como botar eles a levantar uma estrutura. Então, agora tem pessoas amigas que vão para lá para ajudar a comunidade, para ajudar a levantar a estrutura. Mas conseguimos saída, né?
Aí depois, aí vem a parte da colheita, a parte da plantação, que é onde eu consegui mudas também com a prefeitura, com a Emater, o pessoal lá do Horto Florestal vão doar, sabe? É só, já está doado, é só pegar lá, a hora que for plantar mudas de hortaliças, a gente conseguiu bastante. Tem umas agropecuárias aqui na cidade que também vão doar. Quer dizer que doação a gente conseguiu muita, sabe? E o doutor, tem um doutor daqui que foi o que doou toda taquara, eucalipto, toda a parte para levantar a estrutura, a gente conseguiu doação também. Então, vamos passar para o próximo agora, que eu falo demais. Então, aqui. Então, vários resultados já foram alcançados, né? Nessa parte toda aí, ó, muita coisa foi alcançada. Só que na parte prática, infelizmente, né, na parte prática, o material já está todo lá, já está todo colocado, só que agora com esse negócio, como eu já expliquei, todas as partes antes para vocês ali, ó, sabe, e deu aquela trancada, então chegou agora na data de eu apresentar, e eu não consegui levantar a estrutura, tá tudo lá no local, só que a estrutura não foi levantada. Aí eu já conversei com o povo lá, andei até a semana passada lá para ver que agora que deu essa amenizada, nem tudo, já estão todo mundo pronto para botar a mão na massa de novo, sabe? Então agora eu me comprometo, né, a levantar a estrutura toda, levantar quando estiver todo pronto, aí a gente apresentar ela para vocês, né? Que já está tudo pronto e o pessoal já está, né? Graças a Deus a situação amenizou e o projeto agora ele vai levantar a estrutura e vai sair do papel. Então, o intuito do meu projeto, né, como eu falei anteriormente, foi estreitar vínculos, né, com os moradores e trabalhar uma qualidade de vida melhor para cada um deles, né, que eles vendo que eles vão consumir produtos orgânicos, uma coisa plantados pela própria mão deles ali, ó, tudo. Eles não vão precisar vir, vão comprar, eles vão cultivar o próprio alimento deles, tudo, sabe? Então, o intuito do projeto foi esse, sabe? E deu bem certo, deu bem certo. Apesar de a única pouquinho de frustração que eu digo que eu tive nessa parte, que eu não posso dizer que não, que eu queria hoje estar apresentando para vocês a estrutura pronta, sabe? Ele todo prontinho, levantado. E eu não consegui. Eu corri, mas não consegui. Mas poucos dias ela vai estar de pé. Eu acho que seria isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa que eu falo. Estou nervosa. Então, a construção da horta comunitária, né, proporciona é bem pequena a letra ali agora, eu vou falar, tá? Então, foi construída a horta comunitária, né, para proporcionar, né, à comunidade, então, o entendimento, vamos dizer assim, ó, para ele uma visão melhor para eles de conceito ambiental, né, despertar neles, né, um pensamento mais crítico e que a comunidade reconheça o meio, assim, ó, reconheça meios de preservação do meio ambiente, preservação do espaço onde eles vivem, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Seria isso. Muito bem, Cláudia. A Cláudia está bem nervosa, nem parece professora. Eu estou nervosa, eu disse para falar, eu falo bastante, mas eu fico muito nervosa. Eu abro a boca, não fecho mais, mas que eu fico nervosa. A gente percebe, mas não tem por que ficar nervosa, né? Esta etapa de defesa, de socialização do TCC de vocês e de convidar, né, o professor Ricardo e a professora Karina no sentido de eles lerem o que tu vens fazendo,
ainda é um processo de construção de conhecimentos, é a etapa final, né? É o trabalho de conclusão de curso, mas ele está ganhando forma como foi o teu trabalho, né, Cláudia? O teu trabalho, a Cláudia tinha uma certa indecisão, mas para quem está assistindo é importante que conheça um pouquinho da Cláudia. A Cláudia é uma pessoa da prática, né? Eu digo que a Cláudia seria uma excelente extensionista. Ela dialoga muito bem, ela tem uma facilidade de se relacionar com as pessoas, ela põe a mão na massa, como ela disse para vocês, mas em contrapartida, né, ela tem esse nervoso aí, nem parece que é professora de aula. E lá no início do projeto, a Cláudia me procurou, né, embora eu não seja da área das agrárias, mas ela me procurou porque ela me disse que ela havia desenvolvido este mesmo projeto dentro do espaço formal de educação e que agora ela gostaria de estender ele às comunidades. E aí, né, dentro da discussão da nossa disciplina, em relação... Cláudia, desliga só um pouquinho o teu microfone. Depois eu te peço para te ligar. Nós temos discussões na nossa disciplina com relação ao ideário da educação do campo, que ela se compromete em construir conhecimentos em outros espaços. Ela discute, inclusive, o trabalho como um princípio educativo, né? O envolvimento das pessoas, as ações de vida prática, as ações de resolver problemas das comunidades, né? Então, a Cláudia vem para o curso de especialização agora estendendo uma ação que ela desenvolveu num espaço formal, na escola, e agora ela estende para o bairro Atalaia, em Santiago. E aí fomos acometidos pela pandemia, eu até tentei convencer a Cláudia, né, a dissuadi-la a fazer um outro TCC, mas ela disse que gostaria de pôr na prática, né, a gente sabia dos reveses que viriam pela frente, e realmente veio, né, por vários momentos ela teve que parar com as ações, como ela mesma contou, mas, por fim, hoje ela tem um projeto reconhecido no âmbito da cidade de Santiago, ele é reconhecido no âmbito do poder público, é importante que a gente demarque, né? Ele é reconhecido pelas pessoas da comunidade de Santiago, tanto que ela é apoiada por várias instituições parceiras, inclusive pelo envolvimento dos vereadores, da Câmara de Vereadores, são parceiros do projeto, e o projeto está andando como tudo está andando no Brasil, né? Com um cuidado com as pessoas tendo seus cuidados, então ele vem, né, em marcha lenta, mas acontecendo. O importante é que isso não morra. Inclusive, eu tenho um convite para a Cláudia depois, né, que ela fique parceira do IFE, quem sabe a gente registre, ainda há tempo de registrar essa ação da Cláudia como um projeto, inclusive, de extensão, né. Ele pode ser o teu TCC, mas não impede que a gente... fugiu a palavra da professora. Venha não vai sair. Viabilizar. Né? É isso aí, prof. Que ele possa ser implantado como uma ação de extensão, e a Cláudia tem todo o perfil para tocar esse projeto como extensão, tá, Cláudia? Então, de imediato, né, como a gente quer ouvir, né, as sugestões da professora Karina, que é uma professora bem da área do que tu fizestes, Cláudia, e do professor Ricardo, tendo em vista esse teu olhar para esta comunidade, né, um olhar social, de qualidade de vida, né, de propor empreendedorismo, de problematizar o trabalho dessas pessoas no sentido de construir saberes. A gente passa, né, vamos passar de imediato para a professora Karina, né, o professor Ricardo vai ser bem cavalheiro, e as mulheres vão falar primeiro, tenho certeza. Karina, então, te passo de imediato. Obrigada, professora Josete, boa noite a todos aqui presentes, boa noite, Cláudia. Agora, depois da tua apresentação, já nos trouxe até mais alguns elementos, né, aqui para o trabalho, que às vezes não ficam todos bem esclarecidos lá na parte escrita, mas já parabenizo, Cláudia, pela tua apresentação e também pelo teor do que você nos trouxe, né, enquanto parte escrita do teu TCC. Então, especialmente aqui ouvindo a Cláudia, é uma contação de história até, né,
a Cláudia falando, né, bem interessante a entonação e a energia que a Cláudia deposita no falar sobre a ação, né, isso também já demonstra todo o empenho e envolvimento, né, a dedicação que ela tem e que ela teve, né, em se lançar nessa ação, né, que ela tinha essa intenção desde o princípio, né, quando ela ingressou no curso de especialização. Então, também é bom de ouvir a forma como a Cláudia expressa e essa motivação que ela demonstra, que foi uma aventura também, né, o percurso do projeto, né, e lá no início eu compartilhei um pouquinho dessa angústia, né, professora Josete e da Cláudia, em relação à situação do contexto da pandemia, e esse pesar por não se sentir livre para poder ir atrás e executar, né, aquela ação prática, né, então isso a gente também acompanhou e compreende, especialmente pelo que veio escrito no trabalho, no sentido que ele não está fechado ou concluído em termos de, pelo menos, de execução, mas a gente sabe que mesmo que tivesse sido implantado, a horta, ela tem ciclos, né, e isso vai percorrendo por anos a fio, né, se tem pessoas que estão mobilizadas para aquela horta, ela vai seguir, se a gente vai seguir colhendo, né, as hortaliças dela, né, como se diz. Então, por essas questões, eu compreendo, né, que o trabalho, ele vem mais com esse caráter de uma proposta de intervenção, que não foi ainda, né, totalmente implantada lá naquele espaço que a Cláudia nos apresentou. Em relação ao contexto, né, desse trabalho, espaço horta comunitária, vinculado à questão do espaço urbano, eu considero que é muito inovador e positivo, principalmente aqui para o curso de especialização em educação do campo. Se não me falha a memória, eu acho que é o primeiro assim, projeto que vem no espaço que não é escolar, no meio urbano, para fazer essa intervenção. Então, isso também demonstra toda essa gama de possibilidades que o educador do campo, e a Cláudia colocou ali muito bem, que é muito apropriado aquele termo educador social, que ele vai para qualquer espaço que ele encontra essas oportunidades de trabalhar e levar nossas questões da educação do campo e da agroecologia, né, de forma mais especial. Então, essa questão do espaço urbano, essa intervenção no espaço urbano por meio de uma educadora do campo, eu considero muito positiva, porque serve também nessa linha da motivação, do incentivo e do tanto que é possível fazer, né, e também caminha nessa linha da descompartimentalização, né, das questões da educação do campo, da agroecologia, que não é só rural, né, a gente tem também as pessoas do espaço urbano que podem também se abrir para esses conhecimentos, e principalmente a gente tem Vale do Jaguari aqui, os nossos municípios, a maioria, eles são rurais, vamos dizer assim, porque a relação com o meio rural é bastante grande, né, bastante intensa, né, então a gente poderia aproveitar mais isso também, dessas pessoas, até para estender aquela questão do não formal, do conhecimento não formal, que praticamente todos têm um conhecimento em relação ao cotidiano da agricultura, e a gente poderia aproveitar melhor, né, isso, e a Cláudia trouxe como a gente pode aproveitar melhor, e também a questão do coletivo, essa questão do coletivo, do comunitário, do coletivo, é algo muito relevante para a gente abordar, né, fazer algo para o coletivo e com o coletivo, que aí tem, depois eu vou abordar ali na metodologia, nessa questão do planejamento, do quanto é importante a questão do planejamento, quando a gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, né. Então, em relação ao contexto do trabalho da Cláudia, a professora Josete, é muito importante e relevante aqui, né, para nós, além disso, né, da grande significância para a Cláudia, né, em relação a esse interesse em desenvolver a proposta dela na comunidade. E essa característica da proatividade da Cláudia em relação de
se disponibilizar a ir atrás, lutar pelo que ela considera que quer fazer e vale a pena. A gente também conhece de outros momentos, né, que a gente conhece a Cláudia, por exemplo, da licenciatura, né, professor Ricardo, professora Josete, que a gente conhece também a Cláudia desse outro espaço, e ela sempre demonstrou isso, né, nas frentes que ela se dedica e assume, ela nos apresenta sempre um algo a mais, vamos dizer assim, até da expectativa, né, que a gente tem com determinada proposição que a gente faz, né, para o trabalho, para ela. Então, são as características, né, são os contextos de cada um e que vão também aflorando nos trabalhos, né, no caso aqui, né, nos trabalhos acadêmicos. Em relação à parte em si da escrita, do trabalho, deixei os apontamentos lá, mas não são muitos, porque a redação está muito bem conduzida, né, em organização de ideia, clareza na leitura, é muito fácil a leitura, né, não é uma leitura que dificulta a compreensão, então é muito bem escrita para a leitura, né, o trabalho da Cláudia. Apenas sugeri uma menção ali no título, de retirar ali o sustentável ali do título, né, essa questão de não se tornar a redundância ali da agroecologia mais sustentável, dá para fazer talvez uma alteração ali naquele título, para deixar mais ajustado. A questão da introdução também traz todo o escopo do interesse no trabalho, né, no projeto, tanto da parte dos elementos para o conhecimento da proposta em si, como também da motivação do acadêmico, da Cláudia, para desenvolver aquela proposta, né, pontua ali questões vinculadas também ao curso, às áreas de formação do curso, para chegar até aquela proposta ali. E também, eu destaco algumas questões, né, relacionadas também nessa linha do pensar o educador social, né, vinculado, né, à nossa questão de educação do campo, que fica também bem marcada a posição em relação a Cláudia se interessar ou se desinquietar pelaquela realidade. Ou seja, ela conheceu aquela realidade, teve contato com aquela realidade, e aquela situação despertou nela um interesse em desenvolver uma ação, uma intervenção, e é esse projeto aqui, né? Então, isso também tem bastante valor. Até lendo o projeto, eu fico pensando, né? A Cláudia, a professora Josete mobilizaram, né, para conseguir desenvolver aquilo, e às vezes a gente fica tempo analisando e pensando em fazer e como fazer, e tem que ser algo perfeito para que se consiga levar até como proposta para alguém, para alguma entidade, e às vezes é isso, é a vontade de fazer e querer fazer assim e ir, né? Às vezes a gente fica muito engessado em questões até de analisar a viabilidade e tudo mais, né, e às vezes é uma ação assim simples, né, de construir a proposta e ir, né, em frente e buscar a solução para aquele contexto que desinquietou, né, tu vê as pessoas ali talvez necessitando daquele apoio, né, daquela intervenção, e você vai lá e consegue fazer, né, então remete a essa questão da inserção na realidade, né, se ver naquela realidade e a partir dali tentar melhorar aquela situação. E uma questão ali que depois a Cláudia pode comentar, que também não comentou ali na apresentação, em relação a uma especificidade que ela encontrou naquela comunidade ali, por exemplo, características bem específicas dos moradores. Então caberia uma menção no trabalho, se aquilo veio de onde, porque tem dados até de aposentadoria, do cotidiano mesmo daquelas pessoas, né, então se isso veio de onde, né, esse tipo de informação, às vezes é bom mencionar ali no trabalho, que foi com base em observação, foi com base até em uma entrevista, vamos dizer assim, mas obviamente não foi, mas de onde saíram, ou foi mesmo do contexto de vivência ali. Então uma menção, que até se a Cláudia fosse falar, né, algum detalhe aqui na apresentação.
Então, deixei lá uma menção em relação a essa parte ali desses apontamentos ali na parte da introdução. Em relação à metodologia, então, é o destaque para a necessidade do planejamento que é necessário ter quando a gente vai desenvolver uma prática de intervenção, principalmente nesse contexto que você vai depender da ação de outros para que aquilo se concretize, né? Então, a Cláudia também trouxe essa questão do planejamento das atividades, onde delega, inclusive, funções para os envolvidos, e isso é importante quando se trabalha também no coletivo, né? As pessoas compreender qual é seu papel ali naquela ação para que a coisa dê certo e avance, né? Porque às vezes a gente remete, né, a questão do coletivo, da associação, da cooperação. Eu sinto que na própria agricultura familiar, às vezes a gente tem resistência a isso, em função de que as pessoas tendem, né, a se sentirem como donas de algo, e à medida que outro vai interferir ali, gera, né, aquele conflito. Então, os próprios agricultores, eu sinto, pelo menos, que eles não têm a aptidão, vamos dizer assim, para trabalhar em coletivo, e onde deveriam, porque às vezes não, no coletivo que você faz a força, né, que você consegue potencializar até meios de se trabalhar no campo por meio do coletivo, que é aquelas questões de compartilhar até implementos, equipamentos, né, que trariam mais força e talvez facilitariam algumas coisas para os agricultores, mas às vezes por essa resistência do coletivo não conseguem muito avançar. E a questão ali, Cláudia, do projeto também, nessa perspectiva da tua construção do projeto, você menciona, né, toda aquela parte ali de sensibilização, e que foram feitas reuniões, foram feitos contato por meio de entrega de materiais, de vídeos, de apresentação de vídeos. Isso seria importante mencionar, né, no projeto, se você tem, pelo menos colocar no anexo, alguma coisa nesse caminho, para a gente também ter o acesso a isso que você pensou em apresentar, que aí, por exemplo, eu não entrei nos detalhes, por exemplo, da parte agronômica da horta em si, que aí você menciona, que mostrou vídeos, né, da parte agrícola, da parte de como se faz o manejo dos cultivos e tudo mais. Então, isso faltou um pouco ali no projeto delinear um pouco melhor essa parte, né, em si, desse manejo, dessa ação, vamos dizer assim, mais agronômica da horta, como é que ela vai ser feita, né, que isso também passa a ser importante no trabalho. E o questionário lá no final da sensibilização, se você já tem ele, também seria importante colocar como anexo, pelo menos no projeto, para nessa perspectiva de entregar, né, a proposta de intervenção agora aqui no final do curso, para nós termos como referência mais completa, né, mais que aborda de fato a tudo que foi pensado, né, para vocês colocarem lá na ação. E os resultados apontados são bastante relevantes, e o destaque grande também na parte dos resultados é a menção da capacidade de articulação dos resultados a partir da articulação que foi feita, né, que é aí com as outras instituições, com as outras partes, né, da comunidade, que vão conseguir agregar, desde como foi colocado, né, materiais e também apoio, né, para que a horta se desenhasse como concreta, né. Então, isso aí também é importante para nós também, enquanto instituição, enquanto educadores, essa questão de articular com outros, para que também se consiga avançar, né. Então, essa é uma menção importante em relação a um dos desfechos que se teve a partir
do trabalho da Cláudia. E agora, assim, se a Cláudia, para complementar essa parte do trabalho, tem também, desde a introdução, vem aparecendo no trabalho essa questão da sensibilização em relação à questão alimentar, que a horta, além da questão da função social da horta, de mobilizar as pessoas, e para nós a questão do educador social, do educador do campo atuando no espaço urbano, vem também essa questão da sensibilização em relação à alimentação, né? Aí tem aquela questão, né, como que essas pessoas recebem bem essa produção da horta. Eu lembro que o próprio professor Juan até trabalha isso, né, no curso, na disciplina, essa questão que, às vezes, dependendo do público, a horta é uma opção nesse contexto que eu comentei, que a Cláudia nos traz, mas, às vezes, no ponto de vista do consumo daqueles produtos, vai ter que ser feito ainda mais uma etapa, que até sensibilizar e ensinar essas pessoas a como consumir aqueles alimentos, né, aqueles produtos, que afinal eles são um pouco mais específicos, né, a parte das hortaliças, das verduras, das frutas, às vezes, dependendo o lugar, elas são mais raras até de estarem presentes no cotidiano alimentar daquelas pessoas, né, por várias questões, inclusive de acesso a isso, né, então, se a Cláudia pensou nisso, ou ela teve alguma já perspectiva em relação a isso, apenas porque tem mesmo no trabalho essa questão da vontade também de sensibilizar essas pessoas para esse consumo, mas às vezes o consumo ele está vinculado até à própria situação das pessoas e à cultura em aceitar aquele tipo de alimento, porque senão é aquela questão, se não tem o interesse, vai desfazendo a proposta, se as pessoas não se sentem com vontade de ter na horta aquele alimento, porque ela entende que aquele alimento vai para o ambiente dela, doméstico, e ela vai usar, porque senão não faz sentido se ela não enxerga aquela produção como útil e viável para ela incluir na rotina dela. Então, se a Cláudia tem alguma informação para colocar em relação a isso, essa parte da sensibilização em relação à parte alimentar do contexto horta. E a outra questão, uma questão para a Cláudia, no sentido que ela reforçou essa questão do não formal, seria uma pergunta para a Cláudia, como que ela trabalha a educação não formal com essas pessoas que estão participando do projeto nessa perspectiva do educador do campo no espaço urbano, porque a gente tem a gente tem um debate no próprio curso em relação a como se trabalhar a educação não formal na perspectiva lá do meio rural, questão dialógica, toda aquela questão da comunicação, e eu transpor isso para a educação não formal, trabalhando com essas pessoas do contexto urbano, você como educadora, como que você trabalha isso, nessa perspectiva da educação não formal com pessoas do espaço urbano, né, você como educadora do campo. E seria essa, né, uma outra questão, assim, para a Cláudia, e também as fotos, né, se tem alguma imagem, até eu pensei na apresentação, se teria alguma imagem, né, de alguma etapa que fosse possível, né, de a gente observar, se a Cláudia não tem nenhum registro, né, de alguma etapa, né, para colocar o mesmo do espaço, no caso, né, se for, até para depois, se pudesse colocar no projeto também, poderia ser, né, só para deixar mais completo, né, essa questão da apresentação da proposta. Então, é isso, Cláudia. Eu parabenizo mais uma vez pela tua dedicação em nos apresentar, em tentar, sim, desenvolver essa proposta, e como a professora Josete falou, pelo reconhecimento que ele já tem, isso vai seguir sendo construído e trabalhado, né, então,
já está aí o retorno, né, e o quanto significativo é o trabalho aqui do TCC, né, Cláudia e professora Josete. Então, muito obrigada pela menção para participar aqui desse momento e, de minha parte, por agora, eu encerro. Cláudia, tu responde, abre teu microfone. Então, obrigada pelas considerações, professora, são muito, muito importantes, são coisas que, né, que passam, às vezes, como a senhora tem coisinhas, a gente tenta, né, mas tem coisas que passam despercebido que agora vamos ter que corrigir, arrumar ali. As fotos que a senhora me perguntou, eu até tenho no computador, eu tirei as fotos do local lá, do material, só que eu tive que abrir o Meet no celular, eu não consegui, o meu computador deu uma pane, estou com ele aberto aqui, mas não consegui entrar por ele. Até eu falei para a professora Josete, né, vou ter que entrar pelo celular. Se eu entrasse no computador, eu estava com elas prontas para colocar para vocês ver o local, sabe, ver como é que tá. Só que aí não teve jeito, eu tô pelo celular. Mas aí eu vou colocar, depois eu vou as fotos todas para vocês verem como é que todas não é muita coisa, tem do local, do material que já está lá, né? Tem umas fotos que eu tirei com as pessoas que vão participar do projeto, dos grupos das pessoas. E ali uma coisa que a senhora me perguntou sobre como é que eu vou ensinar isso para eles, como é que eu vou falar, né? Sobre o que eu fiz com eles para poder mostrar para eles como é que é. Eu peguei e reuni eles, porque a primeira visita, como eu disse, foi nas casas, né? Aí depois eu marquei uma reunião com cada um deles lá na casa do presidente do bairro, mas marquei num espaço bem grande, todos um longe do outro, tudo com. E aí a gente colocou a televisão dele, que é grande lá, e eu montei uns slides no PowerPoint. Ali nesse PowerPoint eu coloquei o que é uma horta comunitária, o que é uma alimentação orgânica, cuidados que tem que ter, sabe, para te plantar, como cultivar elas, como fazer preparação, o tipo de adubo que tu vai usar, sabe? Quer dizer, tudo, coisas assim que eles não sabiam, eu usei essa forma. Eu criei o PowerPoint e passei no telão para eles lá, e aí eu expliquei todos os detalhes para eles, como é que a gente ia fazer, como é que funcionava, qual o propósito da gente, aonde que entrava a preservação ambiental, ali que a gente vai usar, tem que nem assim, os materiais, tem muita coisa que eles têm jogados dentro dos pátios deles lá, que a gente vai usar, que eles vamos reunir, vamos usar lá, né? Que a gente vai tirar aquilo ali, tá ali poluindo o meio ambiente, fica feio, fica sujando e poluindo tudo. E a gente vai usar aquilo lá na horta depois. Ensinei eles também a preparar adubos caseiros, sabe? Que é aproveitar os restos de frutas, legumes, essas coisas, preparar o adubo para utilizar na horta. Foi essa forma que eu arrumei de ensinar eles. Acho que seria isso. Obrigada, Cláudia. Obrigada, professora Karina, por tuas considerações. E passamos, então, para o professor Ricardo. Fique à vontade. Boa noite a todas e a todos novamente. Então, primeiro, agradecer a Josete e a Cláudia pelo convite e a oportunidade de ler e compartilhar esse momento também, né? Te cumprimento, Cláudia, por mais essa etapa da tua formação. A gente sabe das lutas, né? Não foi só hoje com a moto, mas sempre o itinerário formativo, né, que tu fizeste sempre foi com muito esforço e muitas lutas, né, para superar justamente essa acomodação que todos nós temos, às vezes, no meio acadêmico, né, de fazer alguma coisa para cumprir os pré-requisitos, né, e a gente sempre percebeu nisso, acho que é reconhecido por todos os professores, essa inquietação para não ficar só no protocolo, né, quer dizer, não é só levar um diploma, mas também poder contribuir de algum modo com a sociedade, com a comunidade que a gente está inserido, isso é bem bacana. Então,
Eu fiz algumas considerações no teu trabalho e eu acredito assim que talvez até pela prof. Josete ser das linguagens fica mais fácil a questão da escrita do teu texto, assim, eu não consegui, do ponto de vista formal, localizar problemas, né? Está bem estruturadinho, bem descrita, as etapas. Eu apenas coloquei lá como sugestão, mas você não é uma condição, né? Para vocês pensarem também em que medida a gente pode considerar ou que pode ser considerada essas minhas colocações. Eu vou fazer genericamente, mas no texto ele está mais detalhado, inclusive nas páginas eu coloquei ali pequenos comentários, por exemplo, assim, até não é que você tenha que mudar a tua estratégia, não é isso, não é que tenha que mudar o teu projeto, a tua ideia, mas para você colocar na tua escrita alguma coisa que possa também levar o leitor a perceber uma justificativa daquilo. Por exemplo, assim, vou citar aqui, pegar como exemplo. Eu estou te dizendo isso porque eu também lá em Taara tenho uma horta e uma vez eu fiz um canteiro com as partes dos canteiros, um deles com garrafa PET e outra com pneus, né? E aí veio o professor da agronomia lá da Federal, que foi prof da professora Karina também, e me disse assim, tu tá fazendo tudo errado, porque o pneu teria uma outra finalidade, ele contamina o solo, entre outras coisas, e as garrafas PET, daí me deu uma lição de ecologia, assim, que eu fiquei até, pensei que estava fazendo uma questão, né, para, como é que se diz, arrasar, e ele arrasou comigo. Eu acho assim, não se trata de mudar, mas assim, na tua escrita tu poderia justificar, né? Talvez pela ausência de materiais, você vai provisoriamente usar isso. Porque alguém mais chatonildo vai chegar para ti e vai dizer assim, pô, mas se você está falando da agroecologia, como é que se usa pneu que contamina o solo e vai contaminar as plantas, aí coisa do tipo, né? Então, de repente, assim, esse material por hora vai ser, sei lá, alguma coisa assim que você pudesse não sei se eu estou sendo claro, mas assim, não criar um clichê para alguém implicar com o teu trabalho, projeto, por uma coisa que ela é menor. Dá para usar esse material, pode ser usado, eu acho assim, é uma forma também da gente até limpar o meio ambiente esteticamente, né, vamos dizer assim, mas até para não incorrer em alguém que depois vai apontar para isso, pô, mas é sustentável, mas olha aí, né, que nem eu recebi, depois eu estou compartilhando contigo uma frustração que eu tive, né? Não que eu veja isso como um problema no teu trabalho, mas de repente, assim, na tua escrita, numa linha, assim, sutilmente colocar, justificar um pouco por que está sendo usado esse material. A prof. Josete, a prof. Karine lembra, uma vez também aconteceu com a nossa colega, a Magali, né? Quando ela estava fazendo aquela estufa com garrafas PET, muita gente disse assim, tá bom, vocês estão poluindo o meio ambiente pensando que estão fazendo algo ecológico, né? Então, são questões assim para que a gente também, diga-se na tua escrita, você pode justificar provisoriamente esse uso, tá? Uma coisa que eu senti falta no teu texto, e não é, como eu disse, condicional ao teu trabalho, é de dar uma alfinetadinha na questão da terra, né? Do uso do solo, alguns dizem terra, outros dizem solo. Por exemplo, naquilo que tu estavas dizendo, é bem interessante que é uma pessoa que cedeu um espaço, mas se a gente pensar assim, grande parte das pessoas não tem acesso nem a um pedacinho de terra para poder produzir. Obviamente que não estou pedindo para te levantar a bandeira do sem terra, ou contra isso, contra aquilo, mas assim, fazer uma reflexão por que nós organizamos a sociedade de tal forma que uns têm tanto, né, e os outros não têm sequer para fazer um canteiro para, né, alguma coisa nesse sentido, e você não precisa reescrever teu texto, não precisa fazer é só sutilmente colocar uma pergunta em algum... Bom, até no início ali eu te sugeri, né, no primeiro parágrafo da introdução, alguma coisa assim que você não precisa nem dar os ares de militância, mas refletir por que a gente usa tão mal a terra, né? No Brasil, você vê assim, gente que tem às vezes um estado inteiro e o outro morre de fome. Estava ouvindo uma pauta agora, já que tu trouxeste um tema que é bem interessante, que é da sustentabilidade alimentar, a polêmica que está dando em Santa Catarina, os açougues que estavam vendendo osso, né? Porque eles ficaram constrangidos, porque foi na imprensa e um valor... Por que estão vendendo osso? Porque tem gente que não tem dinheiro para comprar carne e está consumindo osso. Mas, diante disso, a gente deveria perguntar por que tem uns que ganham 15 milhões em 6 meses aplicando dinheiro sem produzir nada, né? E o outro tem que viver literalmente do osso. É isso que eu te digo assim, é um tema que você sutilmente pode trazer, porque implica também nessa questão de valores, né? Que a gente vai ver assim, ó,
Eu vou seguindo a Curitiba, que é a capital do meu estado, lá tem hortas até no centro da cidade, né? Você já deve ter visto, tem gente que planta flores, as pessoas descem essa hora da noite depois do trabalho para regar, planta alface, o vizinho colhe, eu planto repolho, o outro colhe, eu colho beterraba, assim, é uma coisa bem interessante, mas o mais importante disso, da produção e coisa e tal, é a relação entre as pessoas, que você estabelece uma relação de confiança. Eu vou plantar alface, provavelmente eu não vou comer, mas eu vou comer o repolho que alguém plantou, coisa desse tipo, assim, né? E as cidades estão redescobrindo, né? Eu cito até um exemplo agora de São Paulo, que os moradores de um bairro entraram na justiça porque há 17 anos eles tinham um projeto similar a esse que está propondo, e agora inventaram de construir, fazer uma grande construção ali que vão eliminar. E eles barraram na justiça e disseram o seguinte: de jeito nenhum, vai fazer shopping, coisa, em outro lugar. Esse espaço aqui é o nosso espaço onde que a gente se encontra, planta umas coisas, colhe, papeia e coisa e tal. Então, veja que interessante. Isso, Cláudia, ó, é um grande valor do teu trabalho na educação não formal, e todos nós deveríamos ter essa convicção. Todo comportamento ele é aprendido, mas pode ser desaprendido também. A gente está egoísta, a gente está, até pelo isolamento social, hoje uma pessoa tosse do teu lado, tu já fica de olho, né? Mas assim, como é que a gente pode recriar relações onde que eu possa compartilhar um espaço físico com a Josete, com a Karina, plantar alguma coisa, dar umas risadas, cada um leva... Também essa questão valorativa, né, do ambiente. A cidade hoje, ou a cidade, está se tornando um espaço de desconfiança, né? A gente bota umas grades na casa, bota uma cerca elétrica, não sei mais o que lá, e cada vez esse enclausuramento nos torna reféns do nosso próprio medo e dos nossos egoísmos enquanto sociedade, né? Então, veja que esse elemento é importante que tu estava colocando, e eu te ouvindo, pensei assim, aí que está o legal da coisa. Não é fácil propor algo e fazer isso operar. Por isso eu concordo com a professora Carolina, eu adoraria ver algumas imagens disso aí, você pode pensar no antes e no depois, pode até colocar as imagens que tu tens, mas que no decorrer tu possa, porque assim, ó, construir um espaço onde que você vai cultivar algumas coisas em comum com as pessoas, você nem se dá conta da transformação que isso é do ponto de vista humano, né? Porque eu que via o meu vizinho só, agora ele vai ser meu parceiro, a gente vai plantar um canteiro junto, a gente vai dar uma papeada de vez em quando, então é um trabalho muito difícil, porque é o revés de tudo aquilo que nós estamos tendo como sociedade, que é você consumir, pensar só em si, né? E viver só para si. E quando você propõe alguma coisa que, por mínimo que coletivo que seja, impacta nas desconfianças, nos desamores, naquilo que é o vizinho que eu já não gosto por alguma razão, o desconfio que eu não gosto. Então, isso quebra, né? E é bem importante que alguém faça. Isso é educação, né? Alguém desfaça esses laços mal feitos e construa a perspectiva de laços relacionais diferentes, né? Inclusive de relação com a terra, de relação com a alimentação, de relação com o vizinho, de relação com a cidade, com o bairro. E isso é fantástico, porque, assim, normalmente em educação do campo, as pessoas não se interessam por essa questão não formal. E é um espaço muito rico, tão rico quanto a escola, para a gente construir saberes e trocar saberes, né? Isso é muito legal. Um outro elemento que eu coloquei no teu texto para te pensar, ou seja, além dessa problematização da terra, tem uma parte que tu escreves, mas não sei que não é por mal, porque eu sei que tanto você quanto a Josete têm esse cuidado, mas quando tu defines a agroecologia, tem uma parte lá que tu fala, bom, tu falas também, escreves, né, que é a questão da alimentação orgânica. Só te chamar a atenção, porque, assim, puxando a brasa um pouco para o meu assado, Cláudia, me desculpa, né, mas a agroecologia ela é uma das áreas mais filosóficas que tem dentro da própria construção científica. Eu vou dizer por quê. Porque se você pegar lá na mitologia grega, as pessoas olhavam para a natureza e tinham medo, porque os deuses castigavam, o raio era um castigo, eles não tinham conhecimento sobre a natureza, as leis da natureza, então eles temiam. Na Idade Média, tudo foi sacralizado. Deus fez a natureza, toda aquela questão de que tudo é sagrado. Então, até mesmo tocar a natureza é uma coisa, né, complicada. Os modernos nos ensinaram que a natureza é bruxa, ela não é mais terra, é solo, né? Ela tem um sentido mais instrumental.
e a gente perdeu essa visão do todo. A Karina, que me desculpa, mas vamos só dar um exemplo, né? Todo esse acento na produção da monocultura, ela é bom, porque, de algum modo, salva a economia dos estados. Por outro lado, a gente desconsidera a biodiversidade, às vezes desconsidera uma série de outros fatores que são fundamentais para a vida também. Então, a agroecologia não é só produzir sem veneno ou sem adubo, né? Mas você ter... eu gosto do exemplo que o Caporal dá. Se a professora Josete for comprar tomate e quem produziu o tomate, a mulher, ganha menos que o homem fazendo o mesmo serviço, não é agroecológico. Por quê? Porque você está ali num princípio de injustiça de gênero, né? Então, assim, eu acho que não é corrigir, mudar o teu texto. Quando a gente está falando aqui, é só para te refletir, que de repente, assim, a produção orgânica né? Não, quer dizer, não é só você produzir alface sem usar nenhum produto químico, vamos dizer assim, ou nenhum defensivo, como queira, não um veneno, se for o caso, mas também todas as relações como a professora José falou, do trabalho com o princípio educativo, tudo aquilo que envolve a produção daquilo também é agroecológico. A visão que se tem sobre a natureza implica nisso. A visão do comércio, né? Por que uns têm dinheiro para comprar picanha e outros não têm nem para comprar o osso? Isso tem a ver com o enxergar o todo e o que leva a isso, né? O que legitima e o que justifica um não ter o que comer e o outro comer demais, vamos dizer assim, né? Mas assim, pensar aqui essa dimensão mais, desculpa falar, mas filosófica da agroecologia, que é a visão como a gente olha para as coisas hoje, como a gente se olha enquanto humanos, o olhar que a gente tem para a natureza, né? Se vocês olharem as últimas imagens da Amazônia por satélite, dá uma vontade de chorar, porque assim, não é que a gente não deva tirar dividendos para enriquecer, não é isso que eu estou falando, mas nós estamos destruindo tudo, né? E corre o risco de nós tornarmos o Rio Grande do Sul, que é um dos celeiros de produção agrícola, um deserto. Por quê? Porque a gente quebra a cadeia, né, dos rios, que a gente chama que são os rios aéreos. Isso é falta de visão, ou seja, em nome de produzir umas vaquinhas lá no norte e produzir algumas coisas lá, eu destruo toda a cadeia de um país, sendo que você poderia produzir do mesmo jeito, usando ciência e tecnologia sem destruir. Essa é a questão, né? Não é... O Rio Grande do Sul é um exemplo clássico, Cláudia, né? E isso vocês todos acompanham, de que nós diminuímos a área plantada e aumentamos muito a produção. Por quê? Porque a gente está usando conhecimento para fazer isso, né? E a questão não é usar isso ou aquilo, é usar bem, adequadamente, usar a ciência em nosso favor. Eu estava conversando com o senhor aqui de Jaguari esse dia por causa daquele do veneno que está matando as parreiras, né? Aí o que muitas lojas aqui de Jaguari estão fazendo, muitas agropecuárias, eles não querem saber daquilo ali para não se envolver, né? Por quê? Porque você tem que dar uma receita e tem que ensinar. Karina, você tem que ter um bico que usa, você não pode passar isso com o vento. Então, isso é filosofia. Não é negar a ciência e a tecnologia, mas você fazer uso dela em favor da vida, em favor das pessoas, né? Então, quer usar lá o herbicida, use, mas use de forma racional. Não precisa botar num avião e sair passando, né, matando tudo numa vez só. Então, essa questão é importante, eu diria assim, muito mais que filosófica, mas antropológica, do olhar com que a gente tem para a terra, do olhar que a gente tem para a cidade, do olhar. Esse nosso comportamento ele tem que aparecer no teu texto. E ali tem algumas sugestões que você pode fazer essa provocaçãozinha, né? Por mínima que seja, de que a agroecologia é o novo olhar sobre aquilo que a gente está fazendo, como que a gente está vivendo e como que a gente está convivendo, né, dentro desses espaços, seja urbanos ou rurais. Hoje, na defesa da Rita, né, veio presente aqui, o Jaguari está tendo uma coisa muito inovadora, que é muito interessante. Vai ser o primeiro estado, vai ser o primeiro município do Brasil, isso eu não estou inventando, que está com uma proposta de ruralização da população. Concretamente, a prefeitura está se dispondo a comprar uma área, fazer pequenos lotes e levar quem está na cidade para o interior para gerar renda, Também temos o município de Mata, que há pouco tempo atrás, no outro mandato, fez o que chama de urbanização. Prometeu casa, trouxe todo mundo da roça para morar na cidade, né? Cláudia, o teu trabalho pode provocar isso, ou seja, não é essa questão de tirar quem está da cidade para o campo, vice-versa, mas a gente tem que
Porque não adianta você tira as pessoas da cidade e leva lá para o campo, se eles não tiverem condições, eles vão passar necessidade, ficam um tempo lá, eles voltam, entende? Ninguém quer ficar hoje sem internet, sem as luzes de Natal, coisa do tipo. Por quê? Porque isso está no nosso imaginário, né? Mas como que a gente estabelece, então... Porque parece meio mágico, né? Eu lembro quando os primeiros movimentos aqui no Rio Grande do Sul, eu era ainda adolescente, né, da questão da reforma agrária, se dava pequenos lotes para as pessoas e está tudo resolvido, mas daí o Ricardo vai lá, não tem dinheiro para comprar semente, não tem ferramenta, ele pega a terrinha, que é o que acontece na maioria dos loteamentos, nos assentamentos, e arrenda para alguém plantar soja, e fica lá na sombra, esperando vir vamos dizer assim, a produção, porque ele não tem os meios, ele não tem, às vezes, nem o conhecimento. Então, a gente tem que tirar um pouco esse aspecto do romance. E eu acho que você pode alfinetar, Cláudia. Eu se fosse tu, alfinetar. Teu texto está pronto para isso, né? Fazer algumas provocações do ponto de vista de que por que algumas pessoas lá desse bairro que tu citas e escolheste lá passam tanto aperto na questão da alimentação numa cidade que é rica, uma cidade que tem um IDH bacana, né? Não é uma cidade pobre. Mas o que acontece que lá o cabeludo, que foi que tu usaste, não precisa dizer isso no teu texto, né? Tem terra até para emprestar e não faz falta, e o outro não tem nem onde plantar um pé de alface, né? Que tipo de organização que nós estamos fazendo enquanto sociedade que leva a isso, né? Daí passa pela questão da renda, etc. e tal. Mas eu queria trazer um último exemplo, né? Que, por exemplo, no Paraná, bem no centro do Paraná, tinha a maior reserva do mundo chamada os faxinais. Os faxinais, vocês conhecem isso, estudaram nos textos de educação do campo, bem no centro do Paraná, então, geograficamente falando, a terra, você tem escritura, mas não tem cerca. Vamos por assim, eu moro de vizinho da Karina, eu posso plantar uma parte lá na úmida, no meu pátio lá de coisa, a Karina também pode plantar, ela tem uma parte mais seca lá no terra dela para plantar mandioca e batata, a vizinhança vai lá e planta e nem dá satisfação, né? E o gado, tudo solto junto, galinha, tudo solto, todos os animais soltos, e as pessoas criam isso junto, mas é uma convicção. E aí eu queria chamar a atenção, nos últimos 15 anos, 90% dos faxinais desapareceram. Quem está chegando lá? Os gaúchos, mas não os gaúchos nossos, parentes, os meus, inclusive, né? Então, o que acontece? Quando chegam lá com a ideia, não, esse pedaço de terra é meu, aqui ninguém trisca, né? E aí vai estragando toda aquela relação de parceria, porque se você dá uma patada no vizinho, o vizinho já começa a não querer ser tão simpático contigo. E os faxinais, eu digo para vocês com toda a tristeza, não vai 20 anos, eles vão sumir. Vão ser áreas de monocultura. Por que eles resistiram até agora? Resistiam porque as pessoas confiavam, trocavam sementes. Eu aprendi, porque dá 100 quilômetros da minha casa, onde que acontecia isso. Quando a gente sabia que um vizinho se machucou, a minha família era grande, a gente ia lá, capinava a lavoura dele, plantava junto, chamava mutirão, né? Todo mundo trabalhava em parceria. Os parentes da Josete ali estão doentes, os pais, né? E os filhos pequenos. O que se faz? O que se fazia? Ia lá, todo mundo plantava, assim, como quando os alunos, quando se carneava, você não guardava a carne, você distribuía para os vizinhos, né? E assim por aí vai. Hoje isso existe? Não, absolutamente, né? Se bobear um pouco hoje, quando o vizinho sabe que o outro está com problema, vai lá e compra o gado mais barato, compra a produção mais barata e tenta lucrar com né? Mas isso são 2, 3 décadas, as mesmas pessoas, na mesma comunidade, elas mudaram radicalmente o comportamento, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Insisto, Cláudia, todo comportamento é aprendido e pode ser desaprendido. Eu acho que a grande contribuição do teu trabalho, se tu quiseres um conselho, não desistas, force parcerias, registre isso e difunda essas ideias, né? Porque, assim, é um trabalho muito interessante no sentido de propor novas formas de relação entre as pessoas e com o meio. E isso é a educação do campo, embora seja um espaço na cidade, porque é um espaço onde que você vai aprender, trocar conhecimentos, ensinar e fomentar novas práticas e novas ações, atitudes, né? Isso é bem legal. E por fim, chamar a atenção no trabalho também de que façam um esforço de dizer de algum modo, né, que essa é uma proposição não de uma coisa isolada, tipo campanha do agasalho, né?
vamos supor, por que eu digo isolado de campanha da agasalho? A campanha da agasalho é um ato isolado, né? Eu tenho um moletom velho ali, eu tenho alguma coisa assim, eu dou para quem... Mas não é uma atitude, não passa pela minha convicção. Então, que bacana que você conseguisse contaminar as pessoas no sentido de que isso se torna... olha na internet várias cidades hoje que se tornaram... Brasília mesmo, a última vez que eu fui lá, eu entendi que eles plantaram... dividiram a cidade e plantaram árvores frutíferas. Então, se você quer colher abacate, tem. Se você quer colher manga, e as pessoas vão lá. Tá? Você cria espaços, seja urbanos ou rurais, onde as pessoas se encontram, né, e compartilham aquele espaço de modo solidário. Depois eu te mando daí para os detalhes das minhas sugestões, ali inclusive no texto, onde que você pode colocar sutilmente essas questões, né? Te cumprimento pela tua coragem, também a prof. Josete por ser persistente, né? Porque assim a pandemia nos quebrou literalmente em termos acadêmicos, humanos e acadêmicos também, né? Porque vários projetos eles ficaram à deriva em função disso, né? Nós também, como mestrado, mais da metade das dissertações virou um problema, porque era para fazer na escola, agora a escola não está funcionando, passou para outra realidade que também não está funcionando e a gente não consegue operar como gostaria. Mas te agradecer, te incentivar, te cumprimentar, né? E dizer assim que dá uma pensada nessas questões que eu coloquei, sempre no sentido assim, alfinete mesmo, ou seja, o que nos faz viver dessa forma, né? Por que uns têm tanto, mas assim, de um jeito que isso não torne o teu projeto antipático, faça chamativo, né, para agregar pessoas e construir. E o meu sonho é, numa próxima oportunidade, que você possa mostrar um antes e um depois, né? Como que era a área antes, o que foi feito e os avanços disso, né? Do ponto de vista da vida prática das pessoas, né? E também provavelmente vai ser uma coisa bonita na cidade, porque que eu saiba é uma primeira iniciativa. Desculpa se falei demais, mas depois eu te mando o detalhamento e vocês reflitam se é pertinente ou não, tá bom? Obrigado. Ricardo, nós que agradecemos, muito pertinente tuas colocações, sim, serão acatadas, as tuas e as da professora Karina, a gente só tem a agradecer, né? Da minha parte, eu gostaria de dizer para a Cláudia, né, que faça uso das palavras do Ricardo, insista, persista, não desista, né? Tu é uma educadora social, tu é egressa do curso de licenciatura em Educação do Campo, agora futuramente, né, especialista em Educação do Campo e Agroecologia, e te debruça em cima destes conceitos, né, de todos esses que tu já tens no teu ideário de atuação como docente, né, em espaço formal e agora também não formal, né, e esteja sempre comprometida com a construção de conhecimentos, que conhecimento ninguém te tira, né, e com conhecimento a gente está sempre pronto para a luta, tá? Da minha parte eu quero agradecer a oportunidade de ter te orientado, agradeço as sugestões da professora Karina, do professor Ricardo, e vou passar a palavra para ti. Bom, para o professor Ricardo, né, desistir jamais. O seu sonho, como o senhor disse, logo vai estar na sua frente. Vou colocar o antes e o depois, bem como o senhor quer ver. E vai dar tudo certo. Não vou desistir. Não desistir agora, não vai, até agora não vai ser agora, né? Não vai ser para frente. Vocês vão ver o projeto de pé, como ele era antes, como é que vai ficar. E aí eu também agradeço as considerações da professora Karina, as suas também. Muito importante, muito mesmo. Vou arrumar no projeto, vou acrescentar as ideias de vocês. Maravilhosas, gostei mesmo de ouvir. Agradeço a professora Josete também, que pegou firme comigo ali, ó, que tem horas que eu ficava com as pernas bambas ali, que me apavorava e pedia socorro para ela. E ela foi ali, ó, sempre junto comigo ali, me ajudando. Agradeço mesmo. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. A Cláudia às vezes me ligava desesperada, dizia, eu acho que eu vou desistir. Eu digo, não, agora tu queria uma intervenção, agora tu vai. Pobre da Cláudia. Mas passamos agora para outra etapa, né? Agora eu saio juntamente com os convidados, né, para apreciação do teu trabalho. A gente pede que vocês fiquem por aí, em seguida a gente volta, tá bom?
Eu acho que essa é a pior hora. Nem me fala, eu tô tremendo, eu tô gelada, eu tô apavorada. Tu sabe que Quando, para apresentar a mim, eu tomei um calmante. quanto tempo leva para eles voltar? Ah, no meu eles demoraram acho que 20 minutos. 20? 20. Ai, meu Deus. Mas é tranquilo, Cláudio, tu vai ver. Tem gente que faz um bicho sete cabeças, é bem tranquilo. Eu tô Aqui, apavorada. Agora, até eles voltar com o resultado, eu tô gelada, Rita. aqui Oh, tu só vai mostrar aquilo que tu fez, é bem tranquilo. A gente que faz um bicho sete cabeças. pior, né? Agora eu tô esperando, agora eles voltam com a resposta. Ai, meu Deus. Ah, nem te estressa. Quem é Corre. que falta ainda? Não sei. Acho que você era a última, eu acho. Ah, eu era a última? Eu acho. Como é que tu foi? Eu fui bem, fiquei com conceito A. Azar. Será que todos ficaram com A até agora? Não sei, ninguém me falou nada. Até perguntei, mas não me falaram. Ah, o Tyson disse que amanhã tem outros. E tu, É. Tyson, tu já tá ligado na tua proposta? Como é que tá? Já tá pensando? Tô pensando, tô assistindo aqui para ir Pra ir ajustando as esquentando a ideias. ideia. Dá para conversar aqui, tá gravando. Ah, não precisa falar, não tá falando bobagem. Tá falando coisas acadêmicas. Mas sabe que é bem tranquilo. Ah, a pós é maravilhosa, pena que a gente teve que fazer na modalidade virtual, porque É mesmo. Bem na maravilhosa. nossa vez, né? Mas Bem assim na ficou uns nossa vez. trabalhos diferentes também. Essas pesquisas que vocês fizeram ficou diferente dos anteriores, né? É, é verdade. Bom, eu quando eu tava fazendo a minha análise dos meus resultados e discutindo sobre os meus resultados, meu Deus do céu, eu ia dormir todos os dias 4 horas da manhã. Aí dormia até às 10, daí ia trabalhar. Daí depois voltava de novo às 7 horas, sentava na frente desse computador e ia parar às 4 horas da manhã de novo. Sempre, É, sempre, sempre, sempre. Foram 2 meses assim. e cansa, né? A cabeça. Não é que cansa, é uma coisa que, sei lá, não sei explicar. Na verdade, quando tu tá escrevendo algo que tu realmente quer, que no caso era o meu caso, não tinha como cansar. Por causa que Flui, né? as coisas vinham É, naturalmente. é. Escreve aquilo que tu realmente quer pesquisar. Aquilo que tu realmente é uma coisa que realmente te desacomoda, que te deixa inquietado. Eu pensei em dois caminhos aí. Um é mais que eu tenho vontade mesmo. É sobre o quê? Até meio que levantou alguma coisa hoje, o que eu tinha pensado já, mas bateu um pouco com o que vocês conversaram hoje na tua banca. Hum, Tipo, essa questão de sucessão rural, por que aqueles que ficam no campo ficam, por que os aham. que saem, saem. Não sei exatamente o que, né? Dá para fazer um levantamento sobre isso. Que políticas públicas tem para incentivar Uhum. o que tem sido feito e o E tu que é sabe possível que dá para fazer. te. Se tu for para esse lado, eu não pude, nem me dei por conta que eu poderia ter pesquisado questões que tinham no referencial curricular gaúcho, sabe? Lá aparece muita coisa sobre educação do campo e o que, que precisa ter, o que, que uma educação do campo precisa ter para compor, sabe? Dá É, para te fazer uma análise das políticas públicas qual o em prol papel da disso. escola em relação a isso também. É. Eu até eu elaborei umas perguntas esses dias, mas eu não sei exatamente o que seria o assunto. Sim, mas é bem interessante essa, essa parte. Bom, e como eu disse, não, quando eu estava fazendo apresentando o meu TCC, né? O meu tema foi algo que sempre que fiquei desinquieta, sempre quis escrever sobre isso. Na verdade, o tema que eu cheguei na apresentação não foi que eu comecei no começo, né?
Lá, meu primeiro tema era a proposta, era, é que era, o primeiro tema era ao voltar. Não? Não. Que o meu primeiro tema era eu queria pensar num currículo voltado para a educação do campo. Sim. Só que daí a Josete fez eu enxergar que não era, não é que não era possível, mas para 3 anos e meio não era, para 3 anos e meio não, para 1 ano e meio não era algo muito fácil de fazer. E até porque o currículo depende, Mexe com tudo, começa lá de cima. Não depende da realidade, né? Tipo, em relação à educação do campo, vai de cada contexto. Exato, vai de cada escola, cada comunidade. Mas é bem tranquilo. Se precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, prende o grito. As disciplinas que vocês estão tendo no primeiro semestre é maravilhosa. Bom, eu terminei a licenciatura e depois fui para a pós e tive as disciplinas técnicas da pós, né? Eu descobri que eu estava na ênfase errada. A agrárias é muito melhor. Eu tenho mais afinidade com as agrárias também, né? Muito bom. Epistemologia. E no caso, a Josete que dá epistemologia? Na Da educação educação do do campo da agroecologia é o Maurício. Maravilhoso. Ela também é muito boa. E o Jonathan, qual é a tua formação? Oi, a minha formação é formação em Direito. Eu sou aqui de Santo Ângelo, mas também faço o curso de Gestão do Agronegócio aqui no Instituto Federal daí de Santo Ângelo. Daí. E técnico em agropecuária pela Escola Guaramana. Que legal. E também especialista em filosofia e mestre em Direito. Bah, não seria URI Santo Ângelo. Pela URI Santo Ângelo. Daí. Bem, vai colar bem com o Ricardo. Ricardo é professor de filosofia. Sim, eu vi que é esse aqui, né, que tava falando. Isso. Ele é maravilhoso, ele é o cara. Bom, todos os professores do IF são maravilhosos, não existe um que não seja bom. Assim, ó, não é porque eu sou cria do IF que eu tô falando, mas o nosso Instituto Federal Farroupilha, não sei te dizer, sabe, é uma coisa assim, tu podendo vocês vão ter a oportunidade de estar presente no curso, lá no Instituto, sabe? É maravilhoso, assim, ó, é como se fosse a tua segunda casa. Tu te senta em casa quando tu tá lá. Por exemplo, assim, ó, não sei se é porque ele é pequeno, sabe? Que eu sinto isso, porque no caso, assim, ó, é diferente das outras universidades, sabe? Porque eles estão ali contigo, no que tu precisar, eles vão estar sempre à frente para te ajudar, sabe? A professora Karine, então, é maravilhosa perante isso, ela faz tudo para poder te ajudar e para te ficar bem. Ela é maravilhosa, assim, ó, não tem palavras para agradecer o quanto eles são maravilhosos. Muito bom. Bom mesmo. E amanhã é a nossa formatura. É verdade. Nós vamos se formar. Vamos colar o grau. Nós colaram o grau em nós através de um documento. A gente não pôde nem ser por virtual. Mas nós é remoto, cumprir tabela. Mesmo assim, pelo menos vamos fazer vocês vão ver os colegas e tal, e tudo, vão seguir. Mas quem não é orador, nem juramentista, nem a câmera abre. Eu era juramentista da minha, pensa bem, eu jurando alguma coisa. Eu também. Professora Karina, a gente seguiu conversando aqui, não sei. Qualquer coisa corta nós aí. Não, a gente conversou só coisa decente. Depois tu olha nós falando dos professores, mas tudo é bem. Tá Que bom. perigo, hein? Que perigo. Que legal. Eu faço uma revisão. E a Cláudia desmaiou? O que aconteceu com a Cláudia? Eu não sei, acho que ela saiu daí. Eu acho.
Cláudia, a gente achou que tu tinha vindo para o campus a pé, pensando que a nota ia... Tá bem. Então, Cláudia, voltamos, né? Conversamos sobre o teu trabalho, teve mais parabéns. Então, eu vou fazer a leitura da ata, né? Com a tua aprovação ou não, que é de praxe, e dizer, né, que nós vamos acatar as sugestões, inclusive a do título, tá? E que tu estás aprovada. Mesmo assim, a gente tem que fazer a leitura da ata, tá bom? Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2021, foi realizada por videoconferência pela plataforma Google Meet a defesa pública do trabalho de conclusão do curso de especialização em Educação do Campo e Agroecologia no Instituto Federal Farroupilha, Campus Jaguari, sendo este requisito obrigatório para a obtenção do título de especialista. A aluna Cláudia Maria Ferreira Ferst, regularmente matriculada no referido curso, apresentou o trabalho Horta Agroecológica, Alternativa Sustentável na Comunidade do Bairro Atalaia, Santiago, Rio Grande do Sul. Constituíram a banca examinadora professora Josete Bittencourt Cardoso, orientadora, professor Ricardo Antônio Rodrigues e professora Karina Rejane Pivetta. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado. Eu, Josete Bittencourt Cardoso, presidente da banca, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Então, Cláudia, essa foi a leitura da ata, tu estás aprovada, né? Nós vamos acatar as sugestões, inclusive a do título, então ele ganha um novo título, e parabéns! Ai, obrigada. Eu estava nos nervos, tive que levantar, não aguentei ficar sentada, tá nervosa. Obrigada mesmo. Que alívio. Agora só. Parabéns, Cláudia. E, Obrigada. de fato, acredito que o lema aqui da finalização da tua defesa é que não é final, é continuação, né? Acredito que isso que vai predominar, né, agora no próximo capítulo, né, Cláudia, da etapa aqui do teu percurso. Então, parabéns, Cláudia. Nós também encontramos em você incentivo, né, a motivação pela energia, né, principalmente que você deposita, né, nas propostas que você se propõe a fazer, né. Então, sinta-se também feliz porque você também motiva pessoas, né, nos motiva também, né, Cláudia. Então, olha, a gente fica feliz também de compartilhar esse momento aqui com você e com os demais, né, que estão aqui acompanhando também a defesa, né, do TCC. Acreditamos na tua proposta, né, e nos unimos a ela com a finalidade de modificar espaços. Acho que esse é o papel dos institutos, foi para isso que a gente nasceu, e tu com o teu projeto contribui. Vamos lá, que ele vire uma ação nossa. Vai virar. E se precisar de duas pessoas para ajudar a capinar e fazer os canteiros, tem o Tais e a Rita aí, que estão à disposição. O Tais... A parte da assessoria técnica, a Karina te ajuda aí. Desde que você explique direito, tá? Porque esses tempos atrás eu fui carpir mandioca e eu carpi mandioca, não carpi os pastinhos roda da mandioca, tá? Daí começaram a brigar e